A todos e a todas, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Almoço de Pais. Eu sou o Nuno. E eu sou o André. André, e eu já vi que tu hoje já escolheste, já te antecipaste e escolheste aqui a entrada. Porquê este queijinho, que aliás parece aqui bastante forte? Eu não sei se o cheiro chega lá em casa, mas é dos meus queijos favoritos. E porque pensei, o Nuno vai chegar, hoje até vem do trabalho, vou-me antecipar aqui já ao pedido das entradas e nada melhor que dividir com um amigo que um queijo. Mas vamos dividir? Tens a certeza? Não gostas de dividir? Epá, não sei, depende. Ui, vamos ter aqui conversa para mangas, estou a ver. Acho que sim. Olha, tu achas que na parentalidade essa divisão acontece ou não? Será que na mesma casa, por exemplo, quando temos pai e mãe juntos, sabemos que hoje temos vários tipos de construção familiar, mas, por exemplo, quando temos ainda a família dita tradicional, pai e mãe, achas que essa partilha existe ou não? E não há ainda a ideia de que o pai ajuda E e a mãe tem a sobrecarga principal? É quase aquele peso de a mãe tem que dar para tudo, tem que ser uma super mãe e o pai ficar ali em bastidor. Eu acho que temos mudado um bocadinho isto. Acho que nesta divisão caminhamos a passos largos para uma presença mais efetiva do papel do pai, não é? Eu também sinto essa mudança. Nesta parentalidade. Mas é uma mudança lenta. Sim. Se virmos aquilo que acontecia antes. Sim, porque eu acho que ainda está aqui muito na base do a mãe tem que dar para tudo, não é? E não sei se as mães que nos ouvem lá em casa partilhem aqui as vossas opiniões. Será que ainda estamos perante uma sociedade que olha para as mães perfeitas, não é? Para as mães que tem que dar para tudo, não é? Exato. Tem que chegar a tudo. Amamentar. Estava-me a recordar aqui o início, entre aspas, não é? Do nascimento da minha filha e de que forma é que as coisas foram se balizando ali em casa, e lembro-me muito deste peso de tem que ser a mãe que amamenta, que dá banho, que organiza a roupa, que organiza a casa. Portanto, esta divisão, acho que tem aqui muito que se lhe diga. Mas olha, às vezes também acontece, e eu tenho no contacto diário com os pais, também tenho muitas vezes este feedback. Às vezes é a própria mãe que não deixa o pai entrar. Quando isso acontece, quando temos a mãe que diz deixa estar que eu mudo a fralda, tu não sabes fazer isso. Ou vê o pai a dar banho e diz não é assim que se pega, dá cá que eu dou. Sim. A mãe, se calhar, muitas vezes, de uma forma inconsciente, sem se aperceber, também está a excluir um bocadinho o pai do processo. Sim. E há pais que se afastam neste processo porque se sentem um bocadinho excluídos também. Ela é que sabe fazer, portanto eu vou fazendo aquilo que eu sei fazer. Portanto, aqui estamos a falar, mais do que uma divisão, um lequezinho de comunicação, não? Que poderá e esse, se calhar, estar é o ali... ponto-chave, não é? Uma boa comunicação, não haver receio nem por parte da mãe, neste caso, e da parte do pai, quando lá está, falamos desta estrutura familiar, nenhum deles também ter aqui receio de verbalizar, olha, eu gostava de ser eu a participar mais. Sim. E estava a pensar, mesmo no processo de gravidez, ou no mesmo processo da idealização da parentalidade, até que ponto isto é partilhado, não é? A partir dos pais já sabem o historial de cada um, quer com irmãos, quer também com crianças próximas, uns ligados mais do que outros, mas à partida já têm este background. Mas até que ponto afirmam os seus receios, não é? Estava aqui a pensar, por exemplo, uma das coisas basilares aqui quando nasce um filho, o banho da criança, e a minha mulher muito confortavelmente me disse, eu tenho um certo receio em pegar na nossa filha, por toda a mobilidade que é ali necessária, e eu lembro, ok, não tens que te sentir minimamente inferiorizada ou menosprezada por isso, eu dou o banho, quando te sentires confiante, avança sem problema nenhum. Mas como é que muitas mães se sentem também, André, quando vem essa insegurança de eu não consigo pegar no meu bebê, eu não me sinto confiante e segura. Muitas vezes é uma sensação também de grande frustração e de incapacidade quando pensam também, mas eu deveria saber. Sim. E começas logo com a questão porque básica. eu sou mãe. Sim. Não é? Isso é um peso muito grande. O que é que entra logo assim ao de cima? O bebê nasce, a mãe tem que amamentar, não é? E a mãe já vem com a mochila pesadíssima do eu não posso falhar a amamentação. Felizmente temos profissionais de saúde especializados na área que dão muita segurança, não diria só às mães, mas também aos pais, sobre este processo. Mas é aquilo que tu dizes, sentimos ainda muito este peso de eu não posso falhar, eu tenho que saber mudar fraldas, eu tenho que
acolher a minha criança quando chora e não pode... E não posso falhar, não é? Não pode haver uma falha. Pois é, e aí é importante de facto que haja aqui não só uma boa comunicação, como dizias, mas que haja a tal partilha. Sim. Porque eu acho que ainda há um bocadinho a ideia de que o pai ajuda. Sim. E ajudar é um bocadinho diferente de partilhar, não é? Ajuda quando eu precisar, não é? Ou quando tu precisares, sim. diz o quando pai, mesmo quando tu cansado, precisares pede-me que eu apareça, não é? Sim. Mas a coisa pode ser muito mais partilhada. E não é? desde o início, não é? Estava a pensar aqui nesta lógica da partilha e da divisão, mas lá está, vem o peso, também muito daquilo que tu disseste, de anos e anos da sociedade em que a mãe não poderia quase sair de casa nem para trabalhar. Mas ainda vejo muitas mães com este peso de eu não posso sair de casa para cuidar de mim, porquê? Não é? Se houver esta relação de confiança com os pais e se houver esta tranquilidade, esta serenidade também da parte dos pais dizer assim, não, podes ir cuidar de ti, não é? Podes ir cuidar da tua autoimagem, cuidar de ti com uma massagem, saíres um pouco, porque eu estou aqui com esta criança, estou aqui com o nosso filho. É a mãe, de facto, que abdica muito mais dela do que o pai. Por norma, não é? sim, mas tem muito a ver com, e se calhar muito esta mensagem de entrada que é a comunicação, não é? Como é que se divide sem comunicar? Porque isto pode ser um dos pontos-chave para se abrir depois aqui a porta. E quem diz a porta, olha, passarmos aqui para o nosso prato principal, que tem muito também a ver com isto, que é ao dividir, ao comunicar, ao clarificar aquilo que eu sinto e como é que eu estou neste momento, é meio caminho andado para depois termos um triângulo, neste momento em termos familiares, que permita aquela criança também ser acolhida com muito mais serenidade e tranquilidade. Olha, então depois desta entrada aqui tão saborosa... Olha que eu não divido o queijo com todos. E olhando já um bocadinho para o nosso prato principal... Como é que podemos também fazer com que a educação seja a dividir? Ou seja, também temos muitas vezes hoje, em muitas casas, a mãe que se chega à frente Sim. naquilo que diz respeito à educação dos miúdos. E tu falavas e muito bem na questão de a mãe hoje trabalha. Portanto, no fundo, temos muitas vezes a mãe e o pai em pé de igualdade, do ponto de vista daquilo que dão ao trabalho e daquilo que é o cansaço e a gestão do cansaço. Mas depois temos muitas vezes no final do dia a mãe que tem que chegar à frente também no que é o passar dos valores, no que é o passar dos limites, no que é o passar das regras. Temos a mãe também que tem que se preocupar com as tarefas todas da casa, portanto, essa sobrecarga enorme, lá está aquela mãe perfeita que não existe, sem dúvida. Mas que a mãe tenta ou procura ser, não é? E a enorme frustração que isto pode aqui trazer. E aquilo que eu sinto, e queria ouvir também um bocadinho também sobre isto, é que há muitos pais que, de facto, já há alguma mudança e em muitas casas temos alguns pais que também já estão chegando mais à frente e mais conscientes também do seu papel, mas também se calhar há pais que se encostam um bocadinho, não é? Olha, se tu te chegas à frente, eu estou aqui... Sim. E sabes que sinto que ainda há muito aquela coisa do isto é com o teu pai, isto é com a tua mãe, isto resolve com o pai, isto resolve com a mãe, isto resolve com A, isto resolve com B. E achas que há tarefas de pai e tarefas de mãe? Pronto, aí era exatamente isso onde eu queria chegar, que é, olhando para o nosso prato principal, e se calhar pensando aqui muito na roda dos alimentos, nem o pai tem que ficar responsável só pelo arroz, nem a mãe pela proteína, nem o pai pelo ovo, nem a mãe pela salada. Todos podem, verdadeiramente, ser implicados neste processo, que não é um processo fácil, e falámos muito isto também já aqui de lance no primeiro episódio, e se não viram, convido-vos a rever este mesmo primeiro episódio, que é a questão de o que é que eu sou melhor ou pior, não é? Eu acho que se pode verdadeiramente tirar as potencialidades de cada um, mas todos nós, enquanto núcleo familiar, podemos dividir estas tarefas e podemos fazê-las todas. Embora, obviamente, possa haver uma outra tarefa que eu gosto mais de fazer. Como eu, por exemplo, eu vou-te confessar, e confesso-vos aqui, eu detesto aspirar e passar a ferro. É uma coisa que eu abomino. Mas, por exemplo, lavar a louça é uma coisa que não me custa. Às vezes até é terapêutico. Ou fazer a sopa. São coisas que não me custam, não é? Portanto, se calhar, se temos até maior propensão, havendo diálogo, até pode haver esta combinação. Olha, então tu ficas com isto que eu, se calhar, não gosto muito. E se calhar até a ti nem te custa tanto. E repara, e daqui a um ano até podes ter uma impressão completamente diferente. Estou farto de lavar a louça, portanto podemos aqui alternar. Ou pontualmente, não é? Sim, e que é esta alternância, não é? Esta vida também num mundo muito a correr, leva-nos a ligar aqui o piloto automático, que é, se sempre foi assim, porque é que muda?
E muito desta questão da divisão passa também pela forma como se entra aqui rapidamente na rotina, que é quando tudo também está demasiado esquematizado, a rotina instala-se e de que forma é que estes pais depois se afirmam como isto é só meu, isto é teu, não é? E, ok, estás a conversar com isto sobre a tua mãe, posso entrar na conversa, posso fazer parte desta solução, ou seja, em vez de ser uma coisa confrontativa, né? Vai tu, vou eu, não, haver uma partilha verdadeiramente, porque só assim o nosso prato principal se torna muito mais A tal harmonioso. divisão de que nós aqui falávamos. Sim. Nós estamos aqui a falar muito, centrados muito aqui na família tradicional, mas sabemos que hoje há muitos tipos aqui de construção familiar. Claro que sim. Designadamente, muitas famílias monoparentais, não é? E em que a coisa também muitas vezes se complica. Quando temos, no caso, a nível da educação sobretudo, Sim. quando temos os progenitores em casas diferentes, muitas vezes as diferenças que já se sentem na mesma casa, porque na mesma casa, não falámos ainda disto, mas na mesma casa por vezes temos dinâmicas o polícia bom e o diferentes. polícia mau, Sim. temos o pai autoritário e a mãe permissiva ou vice-versa. Não é? Esta situação muitas vezes agudiza-se quando os progenitores estão em casas diferentes, não é? Porque cada um puxa a brasa ali um bocadinho à sua sardinha, não é? Isto complica muito esta questão da divisão. Sim, e de que forma é que esta divisão, ou neste caso em concreto, esta separação, foi feita de forma minimamente harmoniosa? Sabemos que... E conversada, dialogada, porque é isso que falha, a tal comunicação que tu já vincaste aqui várias vezes. Sem dúvida, porque isto é a pedra basilar também para as próprias crianças, dentro desta divisão ou desta separação, se manterem com um verdadeiro equilíbrio. Porquê? A partir do momento em que há a clivagem da pessoa A ou a clivagem da pessoa B, o que é que a criança sabe que funciona? Ou seja, com esta pessoa eu funciono neste comprimento de onda, com esta pessoa eu funciono noutro comprimento de onda. E o que nós queremos, independentemente do tipo de famílias que estamos a falar, é que existe o maior equilíbrio possível, que é diferente, mais uma vez vamos bater aqui na tecla, da perfeição, porque isto sabemos obviamente que não existe, mas mesmo quando existe este conflito, que haja esta possibilidade de ser conversado e de ser, mais uma vez, harmonia, tornar aqui esta relação, ou neste caso o nosso prato, o nosso almoço, muito mais harmonioso, porque se não é, eu vou dividir o queijo, ou vamos dividir aqui o prato, mas eu não gosto daquilo, e tu não gostas disto. Mas se eu não comunicar contigo, vamos acabar este almoço em conflito, certamente. E muitas vezes não falado. Não é? Olha, por falar em falar, se calhar passávamos já aqui à sobremesa, se concordares. Eu acho que sim. E que tal aqui como sobremesa sugerirmos tempo de casal? Tempo de qualidade entre o casal. Como é que se consegue? Aqui no dia-a-dia, como é que se consegue no dia-a-dia ter tempo de casal quando o tempo escasseia, quando o cansaço é tão grande? Eu gostava aqui de deixar aqui esta pergunta no ar, mas trazer aqui também já uma reflexão prévia. Nós estamos tão dentro das nossas rotinas que às vezes nos esquecemos daquilo que é essencial. Não é? Sim, estamos em piloto automático, temos os nossos horários para cumprir, o nosso trabalho para cumprir. No final do dia vamos buscar os miúdos à escola muitas vezes em piloto automático. Às vezes as perguntas também saem ali em piloto automático. Então como é que foi o teu dia? Então e novidades? Não é? Chegar a casa temos aquelas tarefas, não há uma partilha propriamente, se calhar com o parceiro ou com a parceira, não é? Quando acontece, quando existe. Depois, se calhar, sentamos no sofá já cansados a ver um bocadinho de televisão, não há comunicação. O que é que podemos aqui trazer de sobremesa, digamos assim, de acrescento? Como é que esse tempo de casal poderá aqui surgir, quando parece que o tempo não existe? E o cansaço é tanto também. Olha, começamos logo pelo que sobremesa pedir, ou quem quer a sobremesa, não é? E sabemos muito bem, e agora em jeito de piada, sabemos muito bem que os casais, quando chega esta hora da sobremesa, pede tu que eu depois tiro um bocadinho, não é? Acontece muito. E já falámos sobre isso. Portanto, arranjar esta harmonia de casal, dizer assim, ok, eu aceito que eu peça a sobremesa e que possas comer um pouco, ou eu não aceito que, ao pedir a sobremesa, tu queiras comer um pouco. Portanto, pede a tua, eu peço a minha. Isto para dizer o quê? Muitas das vezes, ao não haver esta comunicação e esta entrada de rotina, começa logo pelo nascimento da criança, que é, se tu fazes isto, eu faço aquilo e isto fica em piloto automático. Se, passado um tempo, olhamos um para o outro e dizemos, então, mas o que é que andamos aqui a fazer há não sei quantos meses, não é? Sem termos tempo para nós, que é aquilo que tu dizes, o verdadeiro tempo de casal. E como é que se consegue este tempo de casal? Procurando estratégias. Mas se calhar agora estão lá em casa, o André, o Nuno, mas nós não temos quem
fico com a criança. Dou-vos um exemplo concreto. Por exemplo, na marcação de férias ou marcação de folgas. Muitas das vezes o que é que procuro fazer? Ter uma semana em que consigo estar com a minha filha, não é? Essencialmente necessário, uma semana ou 2 semanas de férias, mas, por exemplo, arranjar uma semana em que ela se mantém numa rotina de creche e que o casal, neste caso eu e a minha mulher, conseguimos tirar tempo para nós. Não é? Portanto, às vezes não é assim tão complicado reinventar isto, não é? Às vezes somos nós mesmo que o complicamos, mas arranjar momentos pontuais. Ok, agora a criança fica com a tia, agora fica com a avó. Quem diz essa semana diz se calhar um sábado à noite, por exemplo, em que, mesmo quem não tem rede de apoio, se calhar faz ali um esforço e contrata uma babysitter só para aquela noite. exemplo. São 2 horinhas, se calhar. Sim. 2 horinhas, ok, é um gasto extra, Sim. mas em que eu vou, se calhar, depois trazer um grande retorno para dentro de casa, não é? Um investimento que eu faço ali que nós ouvimos na relação, não é? Precisamos de cuidar daquela criança. Sem dúvida, é importante. Mas também é importante, essa criança não vai ser cuidada se os pais não forem cuidados. Os pais têm que estar bem, não é? Têm que estar bem entre eles. Isto depois também nos leva a outra questão do autocuidado. Ou seja, quando falavas aqui da divisão da sobremesa, até pode haver um momento em que eu digo, não, eu não quero dividir isto contigo. Sim. Este tempo livre que eu vou ter é para mim. Meu. Não me leves a mal, mas eu preciso do tempo para mim, para fazer uma caminhada, para ir ao jantar com os ginásio, amigos, para ir ao ginásio. Sim. E isto também é legítimo. Sim. E isto uma coisa também não põe em causa a outra, não é? Eu Sem posso dúvida. dispensar ali algum tempo de facto para mim, que até convém que seja regular e diário até, não é? Mas olharmos também para aquilo que é, no fundo, a base também, o suporte depois dos nossos próprios filhos, não é? Como é O óbvio. casal tem que estar bem para que depois mais facilmente esteja disponível para educar. Exato, e aqui rematamos mesmo com esta questão da sobremesa, que é, ela vai ficar, se calhar, muito mais saborosa, com um maior envolvimento, com uma melhor textura, quanto mais equilibrado o casal estiver. Portanto, quando tem estes momentos para os dois, quando tem os momentos em família, quando se promove estes momentos em termos familiares, existem muito menos conflitos e certamente que a sobremesa ficará não perfeita, mas certamente ao gosto muito mais saborosa, de cada casal e de cada saborosa, família. certamente que sim. Olha, pedimos a conta ou não? O que é que achas? Porque já está na hora, Sim, não é? também não podemos esticar aqui muito Não. mais esta conversa. Porque Verdade. Olha, já falámos aqui de muita coisa, verdade? Já começámos falámos numa aqui divisão. uma divisão aqui difícil aqui do nosso queijinho. Falámos aqui um bocadinho, em primeiro lugar, sobre Comunicação. a partilha, a comunicação, como tu dizias, e a partilha também, não só de tarefas, mas também da própria educação, não é? O papel aqui do pai, da mãe. O que é que faz um, o que é que faz o outro. E também dos vários tipos familiares, das várias estruturas familiares, aquilo que muitas vezes também é essa sobrecarga, seja de uma mãe, seja de um pai, quando está sozinho, e como muitas vezes isso também acaba ali por... Criar aqui dinâmicas familiares ou intrafamiliares diferentes e que promove aqui, obviamente, naquela criança uma divisão. Mas aí chegamos depois ao prato principal, que é, não vale a pena tornarmos aqui um prato mais perfeito, mas acima de tudo perceber de que forma é que podemos harmonizar este prato. Os vários ingredientes, não é? E harmonizar este prato passa muito pelo início da divisão, estar muito bem estruturada de que forma é que esta divisão é feita, e é uma divisão que ao longo do tempo pode ser alterada sem problema nenhum, e depois mesmo nesta forma de confeccionar o prato principal, tornar esta comunicação mais efetiva, que é, independentemente de estarmos a fazer pratos em casas distintas, perceber que continua a haver aqui uma ligação e um fio condutor que é tão importante para a educação, neste caso, dos filhos. Sem dúvida. Olha, damos gorjeta, eu gostei deste almoço. Eu também. Deixamos gorjeta? Eu acho que sim, principalmente por causa da sobremesa. Porque a sobremesa também correu bem e deixamos aqui fantásticas sugestões, portanto, acho que hoje também merece gorjeta. Então vamos lá, gorjeta. É tão importante ter tempo para os filhos como ter tempo para o casal namorar. Bom, e chegamos ao fim do segundo almoço de pais. Isto foi rápido. Temos estado aqui com uns Passou a pratinhos.
Eu não diria pratinhos cheios, mas diria bem confeccionados. Bem confeccionados, acho que sim. Deixem também aí as vossas sugestões para os próximos pratos, as próximas entradas e sobremesas. O que é que gostariam que nós trouxéssemos para a mesa numa das próximas conversas e contamos com toda a gente, ou não? Acima de tudo, porque estes almoços serão sempre gratuitos para vocês. Nós pagamos a conta. Exato, com uma ótima partilha nossa e que esperemos que chegue a vocês da melhor maneira possível. Portanto, até um próximo episódio. Um bom dia e uma boa semana para vocês. Boa semana. Até já.